Boa tarde, minhas queridas, como vocês estão? Muito bom estar aqui com vocês nessa tarde, nesse final de tarde, para que a gente possa aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus, poder aprender mais um pouquinho daquilo que Deus quer ensinar para a gente através da leitura desse livro que a gente tem feito, Vislumbres da Graça, da Gloria Furman. É um livro que eu li há algum tempo já, há uns 2 anos, e foi muito bom para mim. E aí, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, eu resolvi começar o estudo desse livro para que a gente possa ter esse trabalho aí com as mulheres, e espero que esteja sendo edificante para você, como ele foi para mim também. E quero começar incentivando vocês a continuarem a leitura. Tenho mandado toda terça-feira o guia de estudos para ajudar ali durante a leitura, e aí nós temos nos encontrado toda quinta-feira para poder falar um pouquinho sobre esse capítulo. Como eu disse na semana passada, eu pego o centro, a mensagem central daquele capítulo, daquele livro, e eu pesquiso mais coisas, coloco mais coisas, desenvolvo o assunto de uma outra maneira, para também não ser apenas uma releitura do capítulo. Então, é importante que você leia o livro, porque eu não faço aqui, nesses devocionais, um resumo do capítulo. Eu pego o centro, a mensagem central, e a gente discorre um pouquinho usando também outras fontes para a gente poder aprender. E nessa semana nós vamos falar então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que ela intitula Não Esmurfe o Evangelho, fazendo referência aí é um desenho, o dos Smurfs, em que eles conversam na linguagem deles, e muitas vezes eles nem se entendem porque estão tão acostumados a falar naquela linguagem, e ela usa isso como uma figura, para a importância de nós entendermos o verdadeiro evangelho, de nós aplicarmos o verdadeiro evangelho no nosso cotidiano, e como isso influencia o modo como a gente vive o dia a dia, como a gente faz as coisas no nosso dia a dia, como a gente pode melhorar no nosso cotidiano através dessa verdade. Então, ela discorre isso nesse capítulo 2, e eu gostaria então de falar sobre isso com vocês também. Gostaria que a gente começasse orando, pedindo ao Senhor que estivesse conosco, que nos ajudasse e que abrisse o nosso coração para entender as verdades que Ele quer aí nos ensinar no dia de hoje. Então, nós vamos começar o nosso estudo falando sobre essas coisas. Eu quero só ligar aqui. Só um minutinho, a gente vai começar orando e tendo um momento de falar com Deus, para a gente poder começar o nosso estudo, ok? Vamos orar então, pedindo ao Senhor que fale conosco e que esteja conosco, e que abra o nosso coração para o que nós vamos estudar hoje. Senhor, nós agradecemos, Pai, por esse dia. Agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Agradecemos pelo Teu cuidado. Agradecemos, Senhor, porque nós podemos aprender mais de Ti, podemos falar das Tuas verdades, podemos ler das Tuas verdades na Tua palavra, Senhor. E eu peço, Deus, agora que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos, Deus, aprender e entender aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Que possa ser um momento edificante, que possa ser um momento gostoso de aprendizado, e que nós possamos praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quero só consertar isso aqui para não fazer barulho enquanto a gente conversa. Tô com medo de fazer barulho e atrapalhar a gente, então vou pôr para um lado de cá. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema de hoje.
Deixa eu só... Ok, então o tema central de hoje que nós vamos trabalhar é o verdadeiro evangelho, que é o tema central desse capítulo da autora ali nesse livro. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e como isso tem um impacto no modo como nós vivemos a nossa vida. Então, na semana passada, nós começamos essa leitura, essa jornada juntas no estudo desse livro, e nós podemos refletir sobre a questão do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, né? O que isso implica nessa relação, né? Nessa verdade que o Senhor é Senhor, o Cristo é Senhor sobre nós, e como que essa relação, esse senhorio, ele afeta o modo como nós vivemos, né? E que grande bênção nós descobrimos que é poder ser escrava de Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que é tão importante quanto o da semana passada, né? Nós vamos, durante esse estudo, eu espero que nós possamos juntas, então, esclarecer algumas dúvidas e alguns equívocos que eles podem estar prejudicando a nossa caminhada cristã, podem estar prejudicando a nossa vida com Deus. Então, quando nós lemos ali o Novo Testamento, e até mesmo o Antigo, mas bem mais especificamente ali nas cartas dos apóstolos às igrejas, nós vemos que uma das grandes temáticas dessas cartas era o combate aos evangelhos falsos que surgiam no meio das congregações. A gente vê isso ali em 2 Pedro 2:1, em Atos dos Apóstolos 20, nós vemos também em 1 Coríntios 11, 18 a 19, nós vemos Paulo falando sobre isso em Romanos 16, nós vemos ele falando sobre isso em Tito, nós vemos também Pedro falando sobre isso ali em 2 Pedro 2, e nós vemos que o próprio Jesus nos evangelhos, por exemplo, ali em Mateus 7,15, ele nos alertou sobre os perigos das pessoas que ensinam falso evangelho e dos falsos ensinamentos para a vida da congregação, para a vida das ovelhas. E aí a gente olha para a história da igreja e nós somos também capazes de observar que realmente essa questão do falso evangelho, do evangelho distorcido, ela é um grande problema e ela gera um grande problema. Mas talvez a gente nunca tenha parado para pensar em como conhecer o evangelho, um evangelho distorcido, um evangelho que fica longe da verdade, pode alterar o modo como a gente vive e também pode arruinar a nossa caminhada cristã. E eu usei aqui propositalmente a palavra arruinar. Porque se nós não somos claras, como a própria autora disse, se nós não somos claras sobre o que é o evangelho, então o que está em jogo não é apenas um mal entendido inofensivo, mas sim a vida e a morte eterna. Então é fato que um dia ele seria pouco, talvez esse estudo, uma semana, um dia, ele vai ser muito pouco para a gente cobrir todas as falsas noções de evangelho que andam por aí, todas as heresias que andam espalhadas por aí. E essa não é, de maneira nenhuma, a minha intenção. A minha intenção hoje, e eu quero usar aqui as palavras que a própria autora usou no texto, é apresentar para vocês aquilo que eu acredito ser uma descrição cristã do evangelho, porque afinal, sem isso, como seremos capazes de valorizá-lo em nosso dia a dia? Se a gente não conhece o que é o evangelho, o que ele fez por nós, o que ele faz por nós, o poder dele, como que a gente vai valorizar isso no nosso dia a dia? Existe uma citação que diz assim: nunca é demais enfatizar que confundir o evangelho com certas coisas, ainda que sejam importantes e que andem de mãos dadas com o próprio evangelho, é fazer um convite à confusão teológica, hermenêutica e espiritual. Então, às vezes a gente pensa que distorcer o evangelho, que acreditar no evangelho errado, se refere apenas a grandes heresias, não é? Se refere apenas a grandes erros de doutrina, né? Coisas que são realmente, quando a gente ouve, já até dói o ouvido, coisas absurdas. Mas, na verdade, até aquelas coisas pequenas que são até boas e andam junto com o evangelho, se elas assumirem o lugar do evangelho, elas se tornam distorções do evangelho. Por exemplo, obras, salvação por obras. Às vezes é uma coisa pequena, mas que se as obras se tornam o evangelho, você está distorcendo o evangelho. Não é a intercessão.
Deus, Jesus como nosso único mediador, não é? Se você coloca ali, é claro que a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros também, mas o nosso único mediador é Jesus Cristo. Então, essas pequenas coisas que também andam com o evangelho, se elas se tornam o evangelho, elas também distorcem o evangelho e causam uma grande confusão teológica e hermenêutica. Então, desse modo, eu quero iniciar hoje com a seguinte pergunta para você: como é que você sabe que o evangelho pelo qual você vive, que o evangelho que você crê, é o evangelho que Jesus Cristo deixou, é o evangelho de Jesus Cristo? Então eu quero que você considere, como a autora também fez por algum momento, os especialistas que existem hoje que identificam falsidades, né? Tem especialistas que identificam falsidade, que estão nos museus, né? Que identificam falsas obras de arte, existem especialistas que identificam moedas falsas, existem especialistas que identificam dinheiro falso, né? Existem especialistas que identificam joias falsas, e como esses especialistas aprendem a identificar esse material falsificado? Eles não ficam anos estudando sobre as muitas falsificações que podem existir. Eles não ficam estudando todas as formas de falsificação que podem existir. Não, eles empenham a maior parte do seu tempo, a maior parte do seu esforço em estudar o verdadeiro, em estudar a forma daquilo que é verdadeiro. Porque quando eles sabem, né, como que é uma verdadeira obra de arte de um determinado artista, ou como eles sabem como é a estrutura, por exemplo, de um diamante verdadeiro, assim que eles batem o olho naquilo que é falso, eles conseguem identificar, porque não está de acordo com aquilo que eles aprenderam e estudaram que era o verdadeiro. Então, nós precisamos também estudar o evangelho verdadeiro para que a gente possa identificar os falsos evangelhos e nos desviar deles e poder viver o evangelho que Jesus pregou, o verdadeiro evangelho. E para isso nós precisamos examinar o evangelho a partir das escrituras e entender o que ele realmente é, para que nós não caiamos em uma, como a autora chama ali, uma amnésia de identidade evangélica, que ela ocorre quando o cristão se esquece do evangelho de Jesus e vive a realidade de algum evangelho que é falsificado. Então nós temos que conhecer o evangelho real para que a gente possa identificar na nossa vida, identificar quando a gente ouve por aí os evangelhos falsos que podem surgir. Então, para poder falar dessa verdadeira boa nova, desse verdadeiro evangelho, eu gostaria que você abrisse aí 1 Coríntios 15. Pode pegar aí a sua Bíblia, se você tem um caderninho que anota, dá tempo de pegar. 1 Coríntios 15. A gente vai estudar do versículo 1 ao versículo 4, vamos falar um pouquinho sobre esses versículos, para a gente poder analisar à luz da Bíblia o que é o verdadeiro evangelho. Então, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Vamos ler, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, as palavras de Paulo aqui, elas são críticas para um entendimento adequado do Evangelho, para não mencionar o entendimento da ressurreição, um entendimento crítico sobre a ressurreição de Jesus, que é um dos pontos centrais ali do Evangelho. O Evangelho, então, é a mensagem da nossa salvação, é um instrumento do nosso progresso na santificação, e ele é a fonte da qual flui toda a motivação para a vida cristã. Tem que ser o evangelho. Então, o crente que compreende o evangelho, ele nunca vai ter falta de zelo, ele nunca vai estar desprovido ao ponto de buscar em outras fontes, em outras cisternas, em outros lugares, em outras tradições feitas por mãos de homens, o que só o evangelho pode dar para ele. Então é por meio dessa mensagem singular que o poder de Deus se manifesta na igreja e na nossa vida cristã
individual. Então o evangelho, ele vem, essa palavra evangelho, você não vai encontrar ela na Bíblia, a palavra em si, assim, Jesus falando essa palavra, você não vai encontrar, você encontra Paulo falando, né, lembrar-vos do evangelho e tal, mas assim, Jesus falando sobre isso, usando essa palavra. Por quê? Né, ele fala para pregar esse evangelho por toda parte, porque na verdade essa palavra evangelho, ela vem do latim, que significa boas novas, por isso que nós somos chamados de evangélicos, mas essa palavra evangelho, por mais que ela tenha ali sido usada em algumas vezes por Paulo, e Jesus, né, fala para a gente levar essas boas novas, eles traduzem ali como evangelho, mas Jesus fala para levar essas boas novas a todos os povos da terra, na verdade é um conjunto, é o conjunto ali da obra que Jesus fez. Quais que são essas boas novas? A gente não pode minimizar ou dizer que essas boas novas é apenas a morte de Cristo, ou é apenas a ressurreição de Cristo, ou é o perdão de Deus. Não, as boas novas são um conjunto dessas três coisas que a gente vai ver hoje, que compõem essas boas novas do evangelho, essas boas novas que significam a palavra evangelho. Então, o evangelho, ele não é um prefácio, ele não é um provérbio, ele não é uma explicação posterior ou anterior de alguma coisa, ele não é uma classe de introdução ao cristianismo, ele não é uma classe de batismo, ele é a história da nossa vida. Ele fala das insondáveis riquezas que procuramos explorar e é a mensagem que nós vivemos para proclamar. O evangelho, as boas novas de Jesus, elas são o centro de tudo. Então, por isso, nós podemos dizer que nós somos, digamos assim, mais cristãs, não sei se a gente pode usar essa palavra, quando o evangelho de Jesus Cristo é a nossa única esperança, é o nosso único motivo de orgulho e é a nossa única obsessão, é o nosso único desejo, o nosso único desejo intenso é o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Então nós vamos nós vamos, através da palavra, procurar compreendê-lo e vamos usar esse texto que eu li ali de 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Então, primeiro Paulo fala assim: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então, aqui Paulo ele introduz a questão dizendo que ele não estava vindo proclamar um evangelho novo, uma nova doutrina, mas lembrar eles das coisas que ele já havia dito para eles, das coisas que já haviam sido anunciadas para ele, para a igreja de Corinto. E isso é uma coisa tão importante para a gente pensar, né? Com quanta facilidade a gente esquece das verdades mais importantes da nossa vida, que foram nos ditas e foram ensinadas para nós no passado, né? E aqui eu quero parar e fazer uma pequena reflexão com você. Nós temos uma memória, posso dizer, uma memória tão curta para algumas coisas e tão aguçada, né, para outras, assim. A gente tem muita facilidade em guardar rancor, guardar amargura, guardar ressentimento ruim em relação a situações, em relação a outros, e com muita destreza nós nos lembramos de assuntos que já deveriam ter sido ali esquecidos e apagados pela borracha do perdão, né, que Jesus nos dá, que o evangelho nos dá. Mas muitas vezes, consecutivas vezes, nós deixamos que essas lembranças e pensamentos, elas direcionem as nossas ações e as nossas reações ao invés do evangelho poderoso de Cristo. Não é mesmo? A gente deixa que essas amarguras, que essas coisas que a gente lembra, que essas coisas que a gente deixa vivo na nossa memória, ditem o nosso cotidiano, ditem as nossas reações ao invés do poderoso evangelho de Cristo Jesus, né? Nós deixamos que a amargura, que o ressentimento talvez contra algo que o nosso cônjuge fez, ou o ressentimento contra alguém que alguém da nossa família fez, ou a amargura de alguma situação que aconteceu no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, nós deixamos que essas coisas ditem as nossas reações, as nossas ações, então nós somos brutas, nós somos egoístas, nós somos
amarguradas, nós somos reclamonas, nós murmuramos, porque nós deixamos essas lembranças dirigirem as nossas ações e as nossas reações, sendo que, na verdade, nós devíamos sempre lembrar do Evangelho e deixar que esse Evangelho dirigisse as nossas ações. Então, se nós substituirmos em nossa mente e coração as pesadas, as dolorosas lembranças que nos fazem ali amargar e trocar essas lembranças pela doce, pela nutritiva verdade do Evangelho, nós poderemos e somente assim nós viveremos o nosso dia a dia percebendo e apreciando a graça de Deus, né, ali no nosso cotidiano, tendo os vislumbres da graça no nosso cotidiano. Apenas quando o Evangelho do Senhor guiar o nosso cotidiano. Mas retornando ao nosso texto ali de Coríntios, é de extrema importância que nós preguemos o Evangelho para nós mesmos sempre, todo dia, se for possível. Nós precisamos nos lembrar constantemente da razão da nossa fé e nos fortalecer todos os dias através do Evangelho. Nós precisamos entender que o Evangelho não é, como foi dito anteriormente, uma introdução ao cristianismo, uma lição ali da classe de batismo que a gente vê uma vez e nunca vê mais. Ele é a base, ele é o centro de onde flui todo o resto da nossa vida cristã. Então nós precisamos sempre voltar ali e pregar para nós mesmos, né, o Evangelho. E aí Paulo continua assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Então Paulo, ele finaliza o versículo anterior afirmando que os crentes em Corinto, eles perseveraram nesse evangelho, né? O evangelho que eu preguei para vocês e no qual vocês perseveraram. E agora ele lembra os corintos ali da igreja de Corinto também, que esse é o evangelho pelo qual eles foram salvos. Não apenas perseveraram, mas o evangelho pelo qual eles foram salvos. E é importante também que a gente entenda essa realidade, porque no decorrer da caminhada cristã, a gente se esquece daquilo que realmente nos salvou. A gente tem, às vezes, a gente se esquece daquilo que realmente trouxe a nossa salvação. E é importante para nós que a gente pense sobre isso, porque nós começamos muitas vezes a entrar em uma realidade paralela ali, onde as boas obras e a boa consciência começam a substituir o sacrifício de Cristo. A gente começa a achar que não, a gente é boa, a gente faz coisas boas, a gente, né, age de maneira legal, a gente tenta fazer o bem, a gente começa a entrar nessa realidade paralela e parece que substitui ali o que Cristo fez na cruz por nós. Então a gente cria um falso senso de que talvez a gente possa ser justa o suficiente para merecer ir para o céu, para merecer ou para receber o favor de Cristo. Mas nós não podemos nos esquecer dessa poderosa e eterna verdade que a Bíblia traz para nós ali em Efésios 2, de 8 a 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se nós começamos a nos distanciar dessa verdade, nós cremos em vão, como diz ali Paulo. Nós precisamos ter sempre muito bem enraizadas que, por mais justa que você possa ser, por mais boazinha que você possa ser, por mais legal que você possa ser, você ainda precisa do sacrifício de Cristo para salvar. Foi esse evangelho que te salvou, não as suas obras, não a sua autojustificação, mas sim Jesus, para que a gente não creia em vão. Então, nós precisamos entender que esse evangelho é que também nos salvou. Foi esse evangelho em que nós perseveramos e que nos salvou. Então Paulo ele continua ali depois: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então ele fala ali, segundo as Escrituras. Isso quer dizer que a morte de Cristo ela não foi algo inventado ou oculto, ou algo que de repente deu um estalo na cabeça de alguém. Não, vamos então fazer dessa maneira. O sacrifício de Jesus ele é exposto repetidas vezes ao longo de toda a palavra, tanto no Antigo Testamento
quanto no Novo, sendo que a primeira declaração sobre ele ocorre ali em Gênesis, logo depois da queda ali, quando Deus amaldiçoa ali, traz o castigo sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. Então os judeus, eles sabiam pelas profecias o que deveria acontecer com o Messias, o que o Messias ia passar e qual era o propósito da vinda do Messias. Então logo a morte de Jesus era o cumprimento da palavra de Deus, da santa palavra de Deus. E aí Paulo fala, né, Cristo morreu pelos nossos pecados. Que importante entender isso, que se Deus ele não fosse justo, se Deus não fosse santo, então não haveria exigência para o sofrimento e para a morte do seu filho. E se Deus não fosse amoroso, não haveria disposição do seu filho sofrer e morrer. Mas Deus, ele é justo e ele é amoroso. Assim, o seu amor se dispõe em cumprir as exigências da justiça dele. Ele não pode ser só uma coisa ou outra. Deus é os dois. Então, em 1 João 4,10 fala assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a Bíblia, né, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ali em Romanos 3,23. Então, a gente entende que o pecado não é algo pequeno, porque ele não é uma falta contra um Deus pequeno, ele é uma falta contra o Criador do universo, ele é uma transgressão contra o Criador santo e justo do universo. Então, como Deus é justo, ele não pega o pecado e varre o pecado para debaixo do tapete. Então, ele tem a sua ira santa contra o pecado e ele determina que aqueles que pecam merecem a punição. E isso está muito claro ali em Romanos 6,23, que fala, porque o salário do pecado é a morte. Então, todos nós pecamos e o salário disso é a morte. E um Deus justo, um Deus santo, ele nunca exigiria e ele nunca teria a demanda, poderia ter uma demanda que exigisse menos do que isso, que exigisse menos do que a morte, porque senão ele não seria justo, ele não seria santo. Mas Deus também é amor, e o amor de Deus não descansou na maldição que pairava sobre toda a humanidade que pecou, sobre toda a humanidade pecaminosa. Ele não se contentou em demonstrar somente a ira, por mais santa que essa ira fosse. Então, assim, Deus enviou o seu próprio Filho para absorver a sua ira e carregar a maldição no lugar de todos quanto nele confiam. Então, Deus morreu. O que significa Deus morreu pelos nossos pecados? Significa que ele absorveu a ira de Deus, a ira que recaía sobre nós. Então, esse é o significado da palavra propiciação. Refere-se à remoção da ira de Deus por promover um substituto. E quem é esse substituto? Jesus. Então, o próprio Deus, ele oferece o substituto. Jesus Cristo, ele não apenas cancela a ira de Deus, ele não apenas cancela a punição de Deus, ele absorve, ele coloca essa punição sobre ele recebe essa punição sobre ele e ele desvia essa punição de nós para ele mesmo. Então, ele não só cancela o escrito de dívida, ele paga no nosso lugar, ele sofre no nosso lugar. Então, a ira de Deus é justa e ela foi executada, ela não foi retirada, ele não poupou nem o filho dele e colocou e o levou a morrer pelos nossos pecados. Então, morrer pelos nossos pecados, ele tem, quando a gente escuta isso, ele tem que ter em nós essa dimensão mais profunda. Não é apenas morreu pelos nossos pecados. Às vezes a gente fala isso, parece tão vago, né? Mas na verdade, toda aquela ira, toda a justiça de Deus que estava direcionada a nós porque nós pecamos, Jesus entrou como um substituto, né? E não apenas como um escudo, ele não entrou só apenas como alguém que tinha muito dinheiro e pagou uma dívida e aquilo não custou nada para ele. Não, ele entrou e recebeu sobre ele toda essa ira, recebeu sobre ele toda a justiça de Deus para que nós pudéssemos ser feitos justos e santos através dele. Então Jesus pagou um preço muito alto e morreu pelos nossos pecados.
Então Paulo continua e fala assim, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então foi sepultado. O sepultamento de Jesus, ele foi algo importante para nós. Por mais que às vezes a gente se concentre, quando a gente fala de evangelho, a gente se concentre na morte e na ressurreição, é muito comum a gente falar, né? O evangelho é a morte e ressurreição de Jesus. A gente às vezes se concentra nesses dois aspectos, mas o sepultar do nosso Senhor, ele tem um grande apelo para nós e ele é muito importante para nós. E por isso ele é citado ali por Paulo, né, que foi sepultado e ressuscitou. Então ali em Romanos 6, 3, 7 diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Então, o sepultamento de Jesus é uma importante, digamos, fase da nossa conversão. É uma simbologia, e essa simbologia do sepultamento de Jesus, para nós, ela tem duas, eu diria, duas representações do que ela significa para nós. A primeira é a nossa morte com Cristo. Nós somos crucificados com Cristo e nós fomos sepultados com Ele. Então, o batismo, ele anuncia a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo e também a nossa comunhão com Ele. Então, nosso Senhor Jesus, ele é o substituto do seu povo, como nós já dissemos, né, anteriormente. E quando ele morreu, foi para o bem desse povo em seu lugar. E então, nós fomos enterrados com ele no batismo até a morte, para mostrar, né, através disso, do nosso sepultamento com Cristo, que nós o aceitamos como sendo para nós morto e enterrado. Então, o batismo, ele apela para nós e ele é um simbolismo para nós do sepultamento. Então, o sepultamento de Cristo, ele é importante para nós também, porque nós também fomos enterrados com ele e ressurgimos nova criatura. E nascemos de novo, não é? E ressuscitamos com ele. Então, e o segundo aspecto, né? A segunda, digamos, representação ali do sepultamento para nós é a nossa morte para o pecado. Então você é um com Jesus de tal forma que você deve considerar a morte dele e a sua morte, seus sofrimentos como castigo que lhe traz a paz, como seus também, porque você morreu e foi sepultado com ele. Então você morreu na morte de Jesus e agora, por uma graça que vem dele e que é misteriosa, você é resgatado do poço ali da corrupção em que você estava para uma vida nova. Então, como você poderia voltar novamente ao pecado, sendo que você morreu com Cristo e foi sepultado com ele para o pecado? Como é que você pode voltar àquela vida que você tinha antes? Então, você viu o que Deus pensa do pecado. Você percebe que ele abomina o pecado totalmente, pois ele entregou o seu próprio filho para que fosse a propiciação por causa dessa ira e por causa dessa justiça que vem através dessa exigência de Deus para que o pecado fosse perdoado. Então, quando você entende isso, entende que através do que Cristo fez, você morreu, foi sepultado com ele, você também entende que agora você está morto para o pecado e você não pode voltar para a vida que você vivia antes. Você não pode voltar para as coisas que você fazia antes. Então, como que depois disso você pode se voltar, né, para o pecado? Como que depois de ter essa identificação, você pode olhar para trás? Então, por isso é tão importante a gente pensar sobre o sepultamento de Jesus, porque nós fomos sepultados com ele. Então, certamente, um dos grandes efeitos ali dos sofrimentos do Salvador e do sermos sepultados com ele é a santificação. Entender que nós fomos sepultados com Cristo, que nós somos enterrados para o pecado, mortos para o pecado, é uma grande luz, um grande incentivo para a nossa santificação. Ser enterrado com Cristo. Para quê? Para que você permaneça morto para sempre? Não. Mas agora você
enterrado ali com Cristo, você agora sepultado com Cristo, você vai aonde Cristo vai, você faz aquilo que Cristo faz. Então você se segura nele e então você sabe que primeiro você está no sepulcro, mas a seguir você vai para fora do sepulcro. Porque quando dá o terceiro dia ali, Jesus ressuscita, Jesus se levanta e nós também vamos ser e fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Você será um com ele na morte e um com ele no enterro, e então você virá a ser um com ele na sua ressurreição. E aí Paulo continua e fala que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, eu creio que a importância da ressurreição no Evangelho, ela pode ser, e ela dita, e ela fica muito clara ali nos versículos de 1 Coríntios 15, nesse mesmo capítulo que a gente leu, mais abaixo ali do 17 ao 21. Paulo fala assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se Cristo não foi ressuscitado, ainda estamos em nossos pecados. E isso é o oposto de estar em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós ganhamos o que Cristo conquistou ali por nós através da morte dele e do sepultamento e da ressurreição, que é a vida eterna. Quando nós estamos em nossos pecados, nós obtemos o que o pecado dá daí, que a Bíblia diz que é a condenação eterna, como a gente leu ali em Romanos. O salário do pecado é a morte. Então, se a gente está em Cristo, a gente recebe a vida eterna, mas se a gente está ainda nos nossos pecados, nós recebemos a condenação eterna. Então, se nós permanecemos em nossos pecados, nós ainda estamos carregando a nossa culpa e ainda estamos sob condenação. Nós ainda estamos longe de Deus e ainda não fomos perdoados. E por que isso é assim? Por que a ressurreição de Jesus é tão importante? Por que é tão importante a gente pensar e refletir sobre isso? Por que é tão importante nós entendermos isso? Porque se a morte de Jesus, se Jesus não tivesse ressuscitado, significaria que nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. E por quê? Porque a ressurreição de Jesus, ela é a recompensa ou a confirmação de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Se a recompensa, a confirmação não for dada, ou seja, se Jesus não ressuscita, é porque o sacrifício que ele fez foi deficiente, ou seja, Deus não aceitou o sacrifício dele. Mas se ele ressuscita, é porque ele recebeu a confirmação e a recompensa do sacrifício que ele fez. Se o sacrifício de Jesus fosse deficiente, ele não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos em nossos pecados. Mas a ressurreição de Jesus, ela é um ponto de exclamação da alegria de Deus e da celebração de tudo que Cristo fez por nós em sua morte. Cristo ele está vivo hoje por esse motivo, entregar-nos pessoalmente e poderosamente tudo o que ele morreu para ganhar. Então inclui a alegria de ser perdoado e a alegria dobrada de poder perdoar ao próximo também e saber que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus e por isso ele ressuscitou e nós iremos ressuscitar com ele. Então é por isso que nós não esperamos em Cristo apenas para essa vida, pois se esse fosse o caso, se a gente esperasse em Cristo apenas para essa vida aqui, ensinar, o pregar, o sofrer por Jesus, o sacrificar-se por Jesus, o trabalhar por Jesus seria inteiramente por nada. Se Cristo ainda tivesse morto, então ele não tem a habilidade, ele não pode nos salvar no futuro. Ele também não pode nos ajudar agora. Se ele não ressuscitou, se Jesus não levantou ali no terceiro dia, ele não poderá nos salvar no futuro
não poderá nos levar para o céu, e ele também não pode nos ajudar agora, porque afinal de contas ele estaria morto. Então, essa noção de que Jesus ressuscitou, essa visão do Cristo ressurreto, ela tem que estar muito firme também em nós, e ela tem que ser de extrema importância para nós. Na Páscoa, por exemplo, às vezes a gente tem um costume de enfatizar a morte de Jesus, né? Então a gente fica triste, e isso é válido, pensar no sacrifício que Jesus fez, faz parte do Evangelho, mas às vezes a gente tem aquela visão do Cristo morto, não é? Do Cristo enterrado, mas a grande coroa ali, digamos, do Evangelho é a ressurreição de Cristo Jesus. Porque Jesus, ele ressuscitou, porque o sacrifício dele foi recebido por Deus, e então Deus o ressuscitou dos mortos, e agora nós temos certeza de que nós também vamos ressuscitar com Jesus no último dia, e que ele está vivo e vai cumprir todas as promessas que ele nos fez. Todas as promessas que ele nos garantiu durante essa peregrinação aqui e também no porvir, na nossa vida na eternidade. Sendo assim, nós entendemos que o Evangelho é a boa nova de que, estando nós perdidos em nossos pecados e delitos, em tempo oportuno, Cristo veio ao mundo e morreu para que, sepultado com ele, pudéssemos ressuscitar sendo novas criaturas, criadas para boas obras e um viver piedoso e agradável diante de Deus. E nós sermos conservados com Cristo para sermos glorificados no último dia, onde nós vamos ser levadas para Nova Jerusalém, a nossa habitação eterna, permanente e perfeita, e onde não vai mais ter dor, onde não vai mais ter sofrimento, e onde a presença de Deus vai ser palpável e visível e vai nos iluminar por toda a eternidade. Essa é a gloriosa mensagem do Evangelho pela qual nós vivemos e pela qual nós estamos firmadas. Então, a pergunta que resta agora é: o que essa boa nova, como essa boa nova de Jesus interfere e é manifestada no modo como a gente vive o nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Como é que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo são essenciais para o modo como eu realizo as atividades do meu dia a dia, as atividades do dia, por menores que elas sejam, por maiores que elas sejam? Como que essas boas novas, elas alteram, elas influenciam o modo como eu dobro a roupa, como eu lavo a louça, como eu cuido dos meus filhos, como eu falo com os meus amigos, como eu trato o meu patrão, como eu trato os meus colegas de trabalho, como eu trato os meus estudos, como eu considero o meu trabalho, como que essas boas novas afetam o meu cotidiano, o meu dia a dia. E nós não vamos esmiuçar essa resposta nesse estudo hoje. Nós vamos fazer isso ao longo da leitura desse livro. A cada capítulo nós vamos esmiuçar mais essa resposta, a resposta para essa pergunta de como o Evangelho interfere e pode interferir no nosso dia a dia. Mas hoje eu vou dizer o seguinte para vocês: o Evangelho, ele afeta o seu cotidiano radicalmente quando, firmada a viva esperança que nós recebemos através desse Evangelho, nós procuramos viver e andar como Cristo Jesus andou. Quando a realidade de que nós estamos mortas para o pecado e sepultadas com Cristo e nascidas de novo abraça o nosso coração com firmeza e o nosso intelecto também, nós não vivemos mais como escravas do pecado, mas como escravas da justiça. Então, todas as pequenas e grandes falhas que nós percebemos na nossa vida, todas as coisas que a gente vê que existe de errado, que precisam ser melhoradas, nós temos a certeza de que elas podem ser mudadas e elas podem ser moldadas pelo agir do Espírito Santo. Então nós também acreditamos que a capacidade de melhorar, a capacidade de crescer em fé, a capacidade de crescer em santidade, ela está ao nosso alcance também pelo doce trabalho do Espírito Santo, que, como a gente disse na lição anterior, usa todas as coisas, tudo ao nosso redor, todo o nosso cotidiano, para nos transformar à imagem
de Jesus Cristo. Não importa quão pequeno seja a tarefa ou quão grande seja a tarefa do nosso dia a dia, o Espírito Santo, por causa do Evangelho, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, ele está usando tudo para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Então, no decorrer desse livro, nós vamos falar mais profundamente sobre como nós podemos nos deleitar com o Deus extraordinário que atinge a vida de pecadoras, ali como a autora disse, né, que precisam da sua graça ao viverem suas vidas cotidianas em suas casas, e a gente está tão animada, tão feliz de poder fazer isso, né? Mas por hoje, eu quero que você se deleite nas verdades que nós somos apresentadas. E durante a leitura do próximo capítulo, você possa avançar em conhecimento e instrução. Sempre lembrando, nós somos escravos de Cristo, como nós vimos no primeiro capítulo. E o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, aquele que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele assumiu e ele recebeu toda a ira de Deus pelos nossos pecados, foi sepultado e nós fomos sepultados com ele para o pecado também, e ressuscitou no terceiro dia, e nós também ressuscitamos como novas criaturas para uma vida nova, e vamos ressuscitar com ele ali no último dia, que essa verdade do Evangelho possa amoldar ali todo o seu cotidiano. Lembre-se sempre disso, pregue o Evangelho para você todos os dias e você vai ver como as coisas vão mudar no seu dia a dia, como tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você pensar vai começar a assumir o molde do Evangelho, vai começar a assumir o molde que o Espírito Santo está dando, que é a conformidade com Jesus Cristo, parecer com Jesus Cristo. Então, que a gente possa estar atenta a isso e dia após dia pregar para nós mesmas esse verdadeiro Evangelho. E se você agora, durante esse estudo, percebeu que talvez o Evangelho que você acreditava e que você vivia não é o Evangelho de Jesus Cristo, não é o Evangelho verdadeiro, talvez você possa agora parar, pedir perdão a Deus, pedir a Ele que te lembre todos os dias de qual é o verdadeiro Evangelho e que te ajude a viver de acordo com esse verdadeiro Evangelho. E que possa tirar de você todo e qualquer resíduo de falso Evangelho, de Evangelho distorcido que talvez possa existir na sua mente, para que você possa viver o pleno e verdadeiro Evangelho. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pelo Teu sacrifício, pelo teu sepultamento, pela tua ressurreição, que significa tanto para nós. Agradecemos porque pelo verdadeiro Evangelho nós podemos ser moldadas, nós podemos ser instruídas e nós podemos crescer em santidade como mulheres de Deus. Mulheres que temem ao Senhor, mulheres que desejam fazer a tua vontade no dia a dia, Senhor, nas coisas que fazemos todos os dias. Tudo aquilo que nós fazemos dia a dia, todas as nossas rotinas, Senhor, nós queremos que elas cheirem ao Teu Evangelho, que elas tenham o gosto do Teu Evangelho, que elas sejam moldadas pelo Teu Evangelho, para que nós possamos ser Tuas discípulas e nos parecer contigo a cada dia. O Espírito Santo continua trabalhando em nós, continua realizando em nós essa boa obra que o Senhor começou, e nós aguardamos ansiosamente pelo dia em que seremos ali glorificadas com Cristo, viveremos com Ele nessa nova cidade que está sendo preparada, onde a presença de Deus será eterna e palpável, Pai. Mas enquanto isso, pedimos, Senhor, imploramos que o Senhor nos mostre todos os dias o Evangelho pelo qual nós fomos salvos e perseveramos, para que nós lembremos de tudo aquilo que ele representa, que ele implica, que ele significa para nós. Que nós entendamos que agora, como novas criaturas, nós também temos um novo modo de viver e um novo modo de olhar as coisas. Nos ajuda, Pai, é o que te peço e agradeço pelo teu grande amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas? Esse foi o nosso devocional dessa semana. Na semana que vem, capítulo 3, né? Nós vamos estudar o capítulo 3 daí. Você faz a leitura durante essa semana. Eu vou mandar na terça-feira o guia de estudos para quem está utilizando. E a gente vai se comunicando aí. Eu pensei em criar um grupo no WhatsApp para poder
vocês se comunicarem sobre as coisas que vocês têm aprendido com o livro, talvez trocar algum testemunho. Então, se você acha que é uma boa, se você quer participar desse grupo, deixa aí um comentário. Depois eu vou mandar então o link do grupo para quem quiser entrar. Se você quer compartilhar com alguém também que você conhece, pode ficar bem à vontade. Como eu disse, o download desse livro está gratuito no site da editora Fiel. Né? Então você pode ali pode baixar o livro para você ler e também participar com a gente desses devocionais. Espero que esteja sendo bom para vocês, como está sendo para mim. E eu aguardo vocês então para a próxima semana, quando a gente vai trabalhar o capítulo 3, tá certo? Muito obrigada e que Deus abençoe a cada um.